Olá! Hoje vamos ver um exemplo de código para colocar uma legenda na getDados do Proteus. Esse vídeo é um exemplo do artigo disponível no site da Academia RP. Se vocês quiserem saber mais sobre a implementação desse código, estou deixando o link do artigo na descrição do vídeo. Bom, vamos abrir a IDE e analisar o código. Agora, com o fonte já aberto, vamos analisar a sua estrutura e funções. Esse programa está dividido em três funções. Uma principal que gerencia a carga das demais e é utilizada para a chamada de menu. Uma função responsável pelo desenho da tela e da nossa getDados. E uma função responsável por carregar os registros da base de dados para a nossa tela. Conforme expliquei no artigo, esse fonte foi feito somente para exemplo, e para isso escolhi exibir os registros da tabela de clientes no objeto ms_new_getDados. Analisando a primeira função, veremos que ela é bem simples, contando com a definição de uma variável com a captura das áreas abertas no momento da execução da rotina e uma chamada para a função de desenho da tela. Essa chamada está encapsulada dentro da função ljMessageRun, que é responsável por desenhar uma pequena janela de espera enquanto o sistema processa os demais comandos. Como podem ver, essa função é bem simples e aceita poucos parâmetros. No caso, utilizamos um texto que será exibido para o usuário enquanto o processamento ocorre, e, dentro de um bloco de código, qual a função será executada ao término desse processamento. Também deixei uma área específica no fonte para a implementação de tratamentos na rotina. Essa área pode ser utilizada para carregar filtros para os registros que serão exibidos, para realizar verificações da existência de um campo ou tabela na base de dados, e por aí vai. Em seguida, podemos ver a rotina de desenho da tela. Essa função utiliza a definição de uma janela através de uma MS_Dialog. E as dimensões dessa janela são definidas através de uma função MS_ADV_Size. Essa função retorna um array com os números que representam as dimensões máximas disponíveis para a tela que está executando o cliente do Proteus. Com isso, conseguimos definir que essa janela terá o maior tamanho disponível. Dentro dessa MS_Dialog, criei um objeto tfolder para colocar a nossa ms_new_getDados internamente. Esse objeto está no fonte somente para tornar a visualização mais fácil, e nesse caso não tem uma necessidade além de tornar a tela mais agradável. Repare que o objeto do tfolder está inserido dentro da MS_Dialog, e para suas dimensões utilizamos as propriedades de altura e largura da janela principal. Dessa forma, fica mais fácil de fazer o posicionamento relativo do objeto. Em seguida, definimos a nossa ms_new_getDados, utilizando as variáveis private, acalls_sa1 e arread_sa1, definidas anteriormente. Essas variáveis serão carregadas na função dados_sa1 e utilizadas logo em seguida para exibir os dados. Repare aqui a chamada dessa função. Essa chamada também poderia ser encapsulada em uma função que exibiria uma barra de progresso ou uma tela de espera, como ljMessageRun ou processa. Agora, na função dados_sa1, definiremos quais informações serão exibidas em nossa getDados, através do array arread_sa1 e quais informações serão exibidas através das linhas do array acalls_sa1. Antes disso, precisaremos definir quais legendas estarão disponíveis para utilização. Para isso, definimos nessa seção uma série de variáveis que contém o resultado da função loadBitmap. Repare que essa função recebe um parâmetro que define onde ele irá buscar as imagens, nesse caso, dentro dos próprios recursos do sistema. E qual imagem será utilizada. Para facilitar o nosso exemplo, selecionamos uma série de imagens que correspondem a algumas cores na legenda. Logo abaixo, começamos a definição do cabeçalho, e aqui mora um dos detalhes essenciais desse fonte.
Na primeira posição do nosso header, colocamos uma posição específica que tem na sua picture a expressão @bmp. Esse dado irá informar ao objeto ms_new_getDados que essa coluna irá exibir imagens. Após isso, carregamos as demais posições da nossa header normalmente. Selecionamos o dicionário de dados de campos SX3, posicionamos nos registros referentes à tabela SA1 e, para cada campo existente, carregamos uma posição do header. A única ressalva para esse código é que verificamos antes se o campo está em uso e se o usuário tem permissão de acessá-lo. Com o cabeçalho já definido, abrimos a tabela de clientes, posicionamos no primeiro registro e iremos inserir cada um dos clientes na nossa calls. Se houvesse um filtro para essa rotina, poderíamos delimitar aqui quais registros iriam ser carregados. Para esse exemplo, utilizaremos todos os registros. Para carregar o acalls, primeiro utilizamos a função aadd para colocar uma nova linha. Essa linha tem o tamanho do header mais uma posição, para representar se essa linha está deletada ou não. Em seguida, criei um laço utilizando como base o header, para carregar cada um dos campos do registro para essa nova linha. Porém, vamos começar o laço a partir da posição 2, porque a posição 1 está reservada para a legenda, conforme definimos aqui no início da função. Voltando no código de carga do acalls, como a posição 2 do header é o x3 campo, podemos utilizar uma macro para preencher os valores. Como eu expliquei no artigo, vamos evitar fazer o tratamento para preencher as colunas que sejam de campos virtuais, ou seja, campos que não têm valores definidos na tabela SA1. Após realizar essa etapa de carga, vamos finalmente definir a legenda na linha. Para isso, fiz uma estrutura de decisão que irá definir qual cor utilizaremos na legenda. Nesse exemplo, a legenda irá depender somente do estado desse cliente, porém, em suas rotinas você pode utilizar qualquer regra de código que desejar. Ao final da etapa de carga, definimos a última posição do acalls, aquela que passa o limite do header, como falso, ou seja, essa linha não está marcada para deleção. Com o fonte já explicado, vamos agora compilar e testar. Esse fonte já está disponível no menu para facilitar o nosso acesso e teste. Como podem ver, existem diversas legendas e cores diferentes na primeira coluna, conforme definimos no fonte. Essas cores dependem do estado desse cliente. Bom, por hoje é isso. Esse exemplo serviu para explicar como colocar uma legenda em uma getDados. Se ficaram com alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário aqui no YouTube ou nos artigos da Academia RP. Se gostou do conteúdo, deixa um joinha e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Um abraço e até logo!